Bem, agora nós vamos falar ao vivo com o Dr. Djair Safiotti, médico urologista, que traz mais um tema sobre a saúde do homem. Nesta quinta-feira nós vamos conversar sobre câncer de testículos. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Seja bem-vindo mais uma vez ao estúdio aqui do TVD Notícias. A gente já conversou, nas outras semanas sobre a impotência sexual, sobre câncer de rim, sobre câncer de bexiga, e agora, nesta quinta-feira, a gente fala sobre câncer de testículo. Mas eu começo perguntando para o senhor, primeiramente, qual é a função do testículo no organismo humano, do homem? A função do testículo é produzir o espermatozoide, que é tudo pela fecundação, tudo pela fertilidade. Então, ele produz o espermatozoide que vai para gerar o filho. Então, a função principal do testículo é essa aí. Quando a gente fala de testículo, doutor, é uma coisa, bolsa escrotal é outra? Tem diferença? Na verdade é o seguinte, bolsa já é um saco, e escrotal é outro, esse é um pleonasmo ambicioso. Na verdade seria bolsa ou escroto. O testículo é o que tem dentro, que é o produtor de espermatozoide. O testículo produz espermatozoide e guarda no reservatório, que é tipo de um dedinho atrás, que é o reservatório, o testículo e o epidídimo. Então, o epidídimo é o reservatório que guarda o espermatozoide. Então, são diferentes. Na verdade, o escroto já fala tudo. O escroto é a bolsa, esse é o escroto. E o testículo é que produz a testosterona, e também testosterona, que ela tem duas produções, de testosterona e de espermatozoide. Se você tira os dois testículos, que é um dos tratamentos para o câncer de próstata, você já não tem mais nem espermatozoide e nem testosterona. 5% da testosterona é produzido na suprarrenal, mas só 5%. Então, você vê que tem essa dupla função, produzir testosterona e produzir espermatozoide. Bom, o que é o câncer de testículo, doutor? A gente sabe que ele corresponde a 5% do total dos cânceres e também que ele afeta, um dado curioso que me espantou, afeta os homens entre a idade de 15 anos até 50, ou seja, é na idade fértil do homem. Exatamente, a característica dele é de ser um tumor do adulto jovem, homem, então ele produz esse tumor. E esse tumor tem como característica, ele nesse grupo de tumor, tem dois grupos, o grupo do seminoma e do não seminoma. O seminoma é um tumor mais bonzinho, que ele acaba sendo erradicado somente com radioterapia, o seminoma. O não seminoma é outro grupo de tumor que ele já é um tanto quanto mais agressivo, esses tumores. O seminoma, ele é um tumor já de 25 a 40 e tantos anos de idade. O não seminoma, ele é o tumor do adulto jovem, de 15 a 25 anos de idade. Esse não seminoma, ele incide nessa idade mais baixa. Então, tem que tomar um cuidado especial, porque o não seminoma é tratado com quimioterapia. Já não é mais radioterapia, que o seminoma é com radioterapia. Certo. E desse grupo mais agressivo, o carcinoma embrionário é o carcinoma, assim, na verdade, metade é seminoma, metade não seminoma. Esse carcinoma embrionário é o tumor mais, assim, de prognóstico. Quando você analisa uma peça cirúrgica que foi tirado tal para fazer diagnóstico, se ele tiver mais de 50% de carcinoma embrionário, é de um prognóstico já mais reservado. Quando ele tem mais da metade do tumor, porque às vezes está uma miscelânea de tumores ali. Carcinoma embrionário, coriocarcinoma, teratoma, Esses são os tipos de tumores. São vários tipos, que no tumor, às vezes tem todos eles misto. Mas quem comanda o prognóstico é esse carcinoma embrionário, que ele é o não seminoma. E esse é aqui tratado com quimioterapia. Doutor, nesse caso, quando é detectado um tumor de testículo,
a fertilidade do homem, ela é afetada? De modo geral, ela acaba sendo, porque se for um não seminoma, você faz a retirada do tumor ainda intraescrotal, e você faz a orquiectomia, ou orquiepididimectomia, você tira o testículo e o reservatório, o epidídimo, e para fazer o diagnóstico. Você pega mais o cordão, tanto que você nem aborda o escroto. Você faz uma incisão alta no abdômen para não violar as estruturas, para não alterar o prognóstico do tumor. Porque se você punciona alguma coisa, isso é totalmente proibido. Você altera todo o prognóstico do câncer de testículo. Bom, como que a gente, para quem está nos assistindo, os homens principalmente que estão nos assistindo agora, podem identificar um câncer de tumor? A própria pessoa pode ter algum tipo de sinal? É necessário se fazer uma biópsia? De modo geral, é proibido biópsia. De modo geral, o câncer de testículo, ele é inicialmente tratado enganosamente como uma inflamação. Isso, a grande maioria dos pacientes que tem um aumento do volume do testículo intraescrotal, ou do testículo e do epidídimo, ou do cordão espermático, esse aumento do volume, de modo geral, ele é tratado enganosamente. Só que isso não pode passar de 10 dias. Quando você está tratando uma inflamação lá, que tem uma suspeita, você não pode passar de 10 dias. Quando passa de 10 dias sem uma evolução satisfatória, sem que o paciente está tendo uma regressão dessa massa tumoral, você tem que pensar já em câncer de testículo. Uma outra doença que é muito comum no pronto-socorro, nos centros de urgência aí, é torção de testículo. Torce e é numa faixa também baixa da puberdade. No momento que o músculo cremaster é um regulador, esse músculo cremaster regula o testículo para baixo, o testículo para cima. Numa adrenalina que o paciente está estressado, o testículo sobe. Na hora da relação ele sobe. Um susto ele sobe. No frio ele sobe. E ao contrário, ele vai estar relaxado. E essas alterações, nessa puberdade de 15 a 20 e tantos anos, o músculo é muito forte e as contrações, isso acontece dormindo. Ele tem uma contração, ele puxa o testículo, esse músculo cremaster, nessa formação dele, que ele é muito forte, ele puxa e torce. Na hora de tomar banho, dormindo, torce e perde o testículo. Tem que tirar o testículo, se não acudir em 6 horas. Essa é uma das... Assim, muitos pacientes jovens perdem testículo porque ou desorientação do plantonista, o paciente também não sabe, ele sabe que está tendo uma dor no testículo e que o testículo ficou inchado, inflamado. A maioria é inflamação, mas tem que fazer diagnóstico diferencial entre inflamação, torção de testículo e depois o câncer. Então, isso é feito com ultrassom, você pode fazer o diagnóstico que na inflamação aumenta muito a circulação. Então, no ultrassom você vê que está a circulação aumentada. Na torção, o sangue não chega lá. Porque ele chega e não sai, ele torceu, às vezes dá 2 voltas. É comum você pegar com 3 voltas de torção. Tem como... Não, o remédio é desfazer cirurgicamente. Você tem que abrir e distorcer para o sangue circular. E no caso do tumor, também é apenas cirúrgico, doutor? O tumor também mas o tumor, quando você desconfia que não melhorou com esse tratamento da inflamação, você vai para uma investigação, que é pedir um ultrassom e dosar os marcadores no sangue. Tem os marcadores que chama alfa-fetoproteína e beta-HCG. Esses marcadores é comum assim pedir na suspeita. E nesse tumor não seminoma, que é um dos mais agressivos, ele altera os 2 marcadores. Em 83% ele altera os 2 marcadores de câncer, que é no sangue. No sangue você vai saber, o alfa-fetoproteína subiu, o beta-HCG subiu. Você já pensa em não seminoma, que é o mais agressivo. Quando só aumenta um pouquinho o beta-HCG, você já suspeita do seminoma, que é mais bonzinho, que ele vai ser tratado com rádio, tem que tirar o testículo, vai ser tratado com radioterapia. Uma característica do tumor
é que ele, tem uma pesquisa americana que de 8 mil casos de câncer de testículo, ainda morreram 380 pacientes. Quer dizer, isso dentro dos Estados Unidos, hein? Então, você vê que o câncer de testículo ainda é importante. E é o câncer mais comum do homem com menos de 50 anos. Essa é uma dúvida. O câncer de testículo ele tem um índice de mortalidade alto ou baixo? Não, não é tão alto. Você tem um índice de cura de 93%, 94%. Então, é um índice de cura importante. Mas você não pode esperar muito, porque quando ele está ainda intraescrotal, se você não cuidar, ele vai dando gânglios, ele vai dar linfonodos, esses gânglios vão formando na cadeia inguinal, e começa a correr junto dos vasos da aorta, chama periaórtico, ou nos vasos perto do rim, e ele vai passando para o pulmão, e depois ele passa para o mediastino, que é um gânglio, o mediastino tem que tirar cirurgicamente. Então, e se não cuidar, vai para o cérebro, vai para o fígado. Então, é um tumor que ele tem um índice de cura muito grande, mas tem que fazer o diagnóstico. No início, 85% do diagnóstico é feito quando o tumor está intraescrotal, dentro do escroto. Mas 15%, no momento do diagnóstico, já é metastático, já está com um pedaço do tumor à distância. Doutor, o senhor disse a questão dos marcadores, surgiu uma dúvida com relação às causas, né? O que pode levar à causa de um tumor e até na identificação. O senhor me contou um dado curioso, até que pessoas que fazem uso de cannabis sativa, a maconha, pode dar essa alteração e ainda crescer as chances de ter um tumor de testículo? Na verdade, a marijuana, como está escrito na literatura, não fala como maconha, mas é maconha. Ela mascara a produção dos marcadores. Então, ela mascara principalmente o beta-HCG. A gonadotrofina altera pelo uso da maconha. Mas, na verdade, ele mascara, ele esconde um pouco o marcador. Então, é isso aí em relação... E quem são as pessoas que são mais propensas a ter o tumor? Os fatores de risco para ter câncer de testículo o que nasceu com o testículo preso dentro do abdômen. Ele não chegou no escroto. Ele ficou preso no canal inguinal, dentro da cavidade. Tanto que hoje, até 2 anos de idade, você tem que identificar a criança que não tem o testículo. Está indicado você fazer uma exploração cirúrgica aberta. Hoje pode fazer por laparoscopia, uma maneira de não agredir muito. Mas está até indicado a cirurgia aberta para você procurar se não tem um testículo perdido ali dentro da cavidade, porque ele tem um risco grande de dar câncer de testículo. O outro é que nasce ou tem o testículo atrofiado. Ele nasceu normal, pois atrofiou, e esse testículo atrofiado, ele também é fator de risco. O outro é herança genética na família, que tiveram câncer e tal, também tem que ter uma atenção especial. E a mãe, durante a gestação, que usa estrógeno. Quando ela usa estrógeno, o filho já é candidato a ter câncer de testículo. Então, esses são os fatores de risco que podem levar o homem a ter o câncer de testículo. Não só o homem, como na criança também pode ter. Entendeu? Doutor, outras doenças como a orquite, epididimite, hidrocele, varicocele, podem ajudar a desenvolver um tumor, ou essas doenças também do testículo não têm relação nenhuma? Elas não são tidas como pré-cancerígena, como fator de risco. Nem a orquite, nem a epididimite, nem a hidrocele, que é água, e nem a varicocele. A varicocele pode comprometer em termos de fertilização, de ter conseguir engravidar, ter filho, isso a varicocele pode comprometer. Mas em termos de câncer, não é do grupo de risco. Bom, para quem está nos assistindo, o autoexame, a gente sabe que as pessoas têm a mania, vamos falar o português claro, de procurar a orientação de um profissional apenas quando a dor está insuportável, que procura o médico, né? Poucas pessoas fazem aqueles exames preventivos e tudo mais. O índice é pouco, muito baixo. Mas
A pessoa que está em casa pode fazer um autoexame para detectar, existe algum sintoma de dor, de crescimento, que ela pode identificar e aí sim procurar um médico? Então vamos falar do quadro clínico do câncer de testículo. O que o homem sente? Ele vai ter um aumento do volume do testículo. Esse aumento do volume é como se tivesse uma inflamação. Então ele tem um aumento do testículo, do epidídimo. Então esse é o quadro clínico que é característico do câncer de testículo. Desculpa. Uma outra situação é que ele pode, às vezes, ter febre, no caso de uma inflamação, que diferencia um do outro. Mas, de modo geral, a massa testicular não dói. O câncer de testículo não dói. Ele só dói quando dá uma hemorragia dentro do testículo ou quando ele começa a formar um abscesso, de uma ruptura muito, muito grande. Então, isso ele pode ter dor. E, de modo geral, você vê que é uma doença que praticamente não tem muita dor, é uma dor surda, um peso. Então, essa é uma característica do câncer de testículo, de não ter um quadro de dor. Essas dores são eventuais, assim, a levar o quadro do tumor ter dor, chamar atenção. Você perguntou se alguma massa, alguma coisa característica pode ser identificado no autoexame. De modo geral, que é muito comum o paciente chegar e ele não sabia que ele tinha o testículo e o epidídimo. O testículo, assim, o epidídimo é um dedinho por trás, que é o reservatório de espermatozoide. E o dia que ele descobriu o epidídimo, ele fica despreocupado, vai no médico. Ele fala, eu descobri um negócio que eu estou com um problema aqui, é o epidídimo. Então, de modo geral, pode fazer essa autopalpação, mas não é muito aconselhável não, porque às vezes começa a palpar muito, aí promove uma inflamação. Entendi. Mas assim, lógico que cada um acompanha na hora de tomar banho, é uma maneira de ter uma identificação de alguma massa anormal. Sim. Mas chama muito atenção o quadro clínico do tumor, que o tumor começa a ficar grande, vermelho, pesado, e ele desce. Então, a torção é o contrário. Conforme ele torce, ele vai subindo. Então, é uma das características de você diferenciar uma coisa da outra. Doutor, para a gente encerrar o nosso bate-papo, uma curiosidade também. Roupas apertadas, uma calça mais apertada, testículo abafado, em temperaturas elevadas, tem algum tipo de prejuízo também? O calor não tem ligação assim, né? A não ser que ele trabalhe continuamente, constantemente, numa temperatura muito elevada, ele pode comprometer a fertilidade, a ter filho. Mas, assim, de modo geral, não é ligado ao câncer de testículo. Ok, doutor, gostaria muito de agradecer mais uma vez a sua entrevista nesse assunto tão importante. Hoje tratamos de câncer de testículo com o médico urologista, doutor Djair Safiotti, e volta na próxima quinta-feira. Já temos um novo assunto para quinta-feira, doutor? Vamos pensar, vamos ver direitinho, depois nós conversamos. Ok, muito obrigado mais uma vez pela sua entrevista, pela sua presença aqui no nosso estúdio.